Bom, agora que já fizeram a leitura, né, das páginas 24 e 25, vocês agora irão responder a atividade para entender o texto. Na primeira questão diz assim: antes da leitura, você imaginou o que poderia acontecer com Humphrey ao servir chá e pães ao capitão Olaf Larsen. Sua hipótese se confirmou? Justifique. Então, aí é uma resposta pessoal, né? Antes de você ler o texto, você imaginou o que poderia acontecer com ele ao servir o chá e o pão? Aí você vai dizer se a sua hipótese, se o que você imaginou antes de ler, se confirma ou não e por quê. Na segunda questão, releia o primeiro parágrafo. O que evidenciou a mudança de comportamento do Sr. Mugridge em relação a Humphrey? Então, o que foi que mudou, né? O que foi que evidenciou essa mudança de comportamento entre eles? Na terceira, no episódio lido, qual era o desafio de Humphrey? Ele conseguiu cumpri-lo? Na quarta, copie no caderno e complete o quadro abaixo, destacando as ações e as características de cada personagem no trecho lido. Então, você coloca lá no seu caderno, não precisa nem fazer o quadrinho para não ficar pouco espaço, tá? Você pode colocar como se fosse o Humphrey fosse letra A, o Sr. Mugridge letra B, o Olaf Larsen letra C e o Henderson letra D, tá? Então, o que é que Humphrey faz na narrativa e quais são suas características, certo? E assim por diante com os outros personagens. Na quinta questão, com base na questão anterior, responda. Letra A. Quem são o protagonista e o antagonista no trecho lido? Protagonista, gente, é o personagem principal, o personagem do bem. Quem é o protagonista? Já o antagonista é o personagem principal, mas o personagem do mal, que vai fazer de tudo para prejudicar o protagonista. Letra B. Personagens secundárias são aquelas que têm uma participação menor na história. Quem são eles na narrativa que você leu? Então, quem são os personagens secundários? Quando você destaca quem é o protagonista e o antagonista, os outros personagens que sobrarem serão os personagens secundários. Sexta, releia o trecho a seguir. Eu não estava choramingando, embora fosse provável que meu rosto estivesse enrugado e retorcido de dor. Mas fiz das tripas corações, cerrei os dentes e continuei cambaleando de um lado a outro, entre a cozinha e a cabine, sem mais surpresas. Letra A. Como você descreveria, após ler o trecho, a relação de Humphrey com os desafios vividos? Né? Então, depois que você leu isso aí, como é que você acha que Humphrey ele se comportava diante desses desafios que ele estava vivendo? Letra B. Em narrativas de aventura, geralmente as personagens apresentam qualidades como coragem, força, habilidade, inteligência e determinação. Entre essas características, quais se aplicam a Humphrey e quais não se aplicam? Sétima, que marca Olaf Larsen deixa na vida de Humphrey? Então, ele deixou que tipo de sentimento, né, em Humphrey? Na oitava, qual é o espaço em que se passa o episódio cantado por Humphrey? Se passa aonde toda essa história? Nona, quais são os desafios que esse espaço e o contexto oferecem ao protagonista? O que foi que o protagonista teve que enfrentar? Décima, você acha que essa aventura teria sido diferente se Humphrey tivesse ido parar em uma ilha deserta? Explique.